Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para o concurso Banrisul 2015. Eu sou o professor Cláudio e na aula anterior falei com vocês sobre como configurar o painel de controle do Windows. Na aula de hoje eu vou falar de um outro assunto que todos vocês utilizam no dia a dia, mas que talvez não seja muito conhecido pelo nome, que é a área de transferência do Windows. Provavelmente você conhece como o famoso copiar e colar. Bom, acredito que a partir do momento que eu dei esse exemplo agora, que eu falei do copiar e colar, você já deve saber do que se trata. Você deve utilizar isso no seu dia a dia, seja para copiar arquivos do computador para o pendrive, fotos de uma câmera para o computador e de um computador para o outro e assim por diante. Você já parou para pensar como é que funciona o sistema de copiar e colar? Como é que funciona esse processo no computador? Como é que um arquivo que está numa câmera digital vai parar no computador? Parece um tanto quanto intrigante, não é mesmo? Bom, para que você entenda bem isso, eu quero te explicar uma coisa. Existem algumas ações importantes para se trabalhar com a área de transferência que são recortar, copiar, colar e desfazer. Antes de mais nada, eu queria deixar uma dica para você anotar aí também. Você pode fazer esses atos, de trabalhar com a área de transferência através do teclado, através de teclas de atalho, através do mouse e também através de menus, de acordo com cada programa. Uma coisa importante de se dizer para você é que quando a gente fala de arquivos que podem ser transferidos para a área de transferência, nós só podemos copiar ou recortar uma única vez. Não é que só possa recortar uma única vez, mas é que antes de você colar, você não pode recortar nenhum item de novo. O que eu quero dizer é o seguinte: você não pode pegar um item, recortar, pegar outro item, recortar, pegar outro item, recortar, para depois colar em outro local. Isso não funciona. Sempre que você copiar ou recortar um novo item, ele vai cancelar a seleção do primeiro. O que você pode fazer é, caso você precise transferir vários itens de uma vez, você seleciona todos que você precisa, aí você recorta todos e cola de uma vez só. Ou você copia todos e cola de uma vez só. Então você pode copiar e colar copiar e recortar itens uma vez, tá? Tudo de uma vez. Você não pode recortar itens agora e depois para depois colar. Você recorta ou copia, em seguida você cola, tá? Senão, a sua ação de recortar ou copiar novamente vai cancelar a ação anterior. Estou frisando isso porque é algo importante que a maioria às vezes não atenta para isso em questionários. Bom, outra coisa que a gente pode dizer é que o item copiado ele pode ser colado quantas vezes for necessário, ou seja, funciona como uma Xerox, você pode tirar ilimitadas. Você continua com o original e outras diversas cópias daquele mesmo arquivo. Já o recortar é diferente. Recortar significa mover, você muda o arquivo de um local para o outro. Então quando você recorta, aquele arquivo ele deixa de existir no local anterior. Existem alguns atalhos para essas operações na área de transferência. Alguns deles a gente já conhece, como Ctrl+C para copiar, Ctrl+X para recortar, Ctrl+V para colar e Ctrl+Z para desfazer. Agora você já sabe o que é recortar, que é o processo de mover o conteúdo de um local para o outro. Você também já sabe como é o processo de copiar, que é pegar um item de um local para o outro. Você sabe que colar é o procedimento final, ou seja, depois que você recorta ou copia, você cola. E nós estamos falando de qualquer tipo de conteúdo, pode ser uma foto, um arquivo, qualquer coisa. Vamos fazer alguns exemplos para a gente entender como isso funciona. Então eu vou gerar um arquivo qualquer aqui na área de trabalho, vou pegar aqui o bloco de notas, vou colocar aqui teste e vou salvar na área de trabalho, com o nome de teste. Muito bem, eu tenho um arquivo aqui na área de trabalho, e o que nós vamos fazer agora é fazer uma cópia desse arquivo. Nós vamos copiar, Ctrl+C e colar, Ctrl+V. Aqui, ó, ele cria um arquivo chamado teste cópia. Isso porque não pode ter dois arquivos com o mesmo nome no mesmo local. Esses dois arquivos não poderiam se chamar teste e teste.txt. Então por isso teste e teste cópia. Eu posso clicar em Ctrl+V para colar de novo. Posso dar um botão direito e clicar em colar, que também funciona. Tá? Então eu vou excluir agora todas as cópias. Vou selecionar essas três aqui e vou deletar. Outra forma de copiar é através do mouse. Botão direito, copiar, botão direito, colar. Tá aí. Então, além do Ctrl+C e Ctrl+V, nós podemos usar o mouse. Agora, uma coisa interessante. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar uma pasta aqui.
Vamos chamar essa pasta de exemplo. E aí eu vou copiar esse arquivo para dentro dessa pasta. Botão direito, copiar. Colar aqui dentro da pasta. Ou, podemos fazer também, botão direito, colar. Funciona da mesma forma. Observe que agora, como estão em locais diferentes, o arquivo continua tendo o mesmo nome. Agora eu vou deletar. Observe também que o arquivo está nos dois locais. Tanto aqui na área de trabalho, quanto dentro da pasta exemplo. Agora eu vou usar a outra opção. Botão direito, recortar. Observe que o arquivo ele fica transparente, né, com uma tonalidade diferente. Vou vir dentro da pasta exemplo. Botão direito, colar. Observe que o arquivo não está mais na área de trabalho. O arquivo não se encontra mais na área de trabalho. Ele está agora dentro da pasta exemplo. Agora, olha que interessante. Vou recortar o arquivo de volta para a área de trabalho. Recortei, dei um Ctrl X e aqui um Ctrl V. E vamos fazer o seguinte, eu vou dar um botão direito aqui, botão direito, copiar, seria o Ctrl C. Dentro da pasta exemplo eu vou colar. O que você acha que acontece se eu pressionar as teclas Ctrl Z? Olha só, Ctrl Z. Ele me pergunta se eu tenho certeza que desejo destruir o arquivo de forma permanente, ou seja, se eu quero desfazer aquela cópia, ou seja, fazer com que ela nunca tenha existido. Sim, ele desfez a cópia, o arquivo não existe mais. Agora uma coisa diferente, eu vou recortar, botão direito aqui, recortar. Aqui dentro da pasta exemplo, né? Aqui dentro, eu vou botar botão direito, colar. O que você acha que acontece se eu pressionar Ctrl Z agora? Será que ele vai apagar? Não, ele volta para a área de trabalho. Quando eu pressiono as teclas Ctrl Z para recortar, ele pega o arquivo e volta para o seu local de origem. Então existem diferenças muito importantes na questão do copiar e do recortar. Como você pode ver, não só na questão de criar de mover um arquivo de um lugar para o outro, criar uma cópia, mas até mesmo na hora de desfazer a ação, existem diferenças importantes nesses dois recursos. Bom, então só para refrisar, você já conhece aí, né, o copiar, recortar e o colar, sabe qual que é a função de cada um deles, e você também conhece os atalhos, né? Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar e Ctrl Z para desfazer a ação anterior. Você sabe também que se você copiar um arquivo e colar ele no mesmo local, o arquivo vai mudar de nome. Uma cópia do arquivo é criado com o nome cópia no final. Agora, se você recortar um arquivo e colar no mesmo diretório, o que será que acontece? Vamos fazer um teste aqui. O botão direito, recortar. Vamos vir aqui na área de trabalho, botão direito, colar. Ele simplesmente movimenta o arquivo para o mesmo local. Vamos recortar aqui agora, Ctrl X, para dentro da pasta. Botão direito, colar. Vamos recortar o arquivo que está dentro da pasta, Ctrl X, e colar aqui dentro. Ele simplesmente cola normal. Não há o que fazer nesse caso. Só para você ver a diferença também entre o recortar e o copiar para a mesma pasta. Agora, uma coisa interessante. Vamos criar um outro arquivo aqui. Vou abrir o bloco de notas. Chamar de teste2. E vou salvar dentro da pasta exemplo. Como teste2. Temos dois arquivos aqui agora. O que você acha que vai acontecer? Eu vou tentar copiar dois arquivos para este trabalho. O que você acha que vai acontecer se eu copiar um arquivo e em seguida copiar o outro? Conforme eu expliquei, ele vai fazer uma coisa diferente aqui. Ele não vai colar os dois não, né? Então vamos lá. Botão direito, copiar. Botão direito, copiar. Qual dos arquivos você acha que ele vai ser colado aqui na área de trabalho? O teste ou o teste2? Vamos ver. Olha, somente o teste2, como eu havia falado para vocês no início do vídeo. Para você poder trazer os dois arquivos, não pode fazer assim, ó, um por um. Você tem que selecionar todos os arquivos e copiar de uma vez só. Aí você pode colar aqui, inclusive vai querer substituir, ó. Copiar e substituir porque já existe um arquivo com aquele nome. Que é outra coisa importante que você vê na área de transferência. Quando você vai movimentar um arquivo que já existe no local, o Windows ele te pergunta se você deseja substituir esse arquivo por um mais novo. Bom, então tá aqui, ó, teste e teste2. A mesma coisa acontece se eu for recortar. Vou deletar os dois aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, botão direito, recortar. Selecionar aqui, botão direito, recortar. Pode até ver que ele mesmo já muda de tonalidade aqui, mostrando qual será colado. Tá vendo? Se eu quiser movimentar os dois arquivos, eu tenho que selecioná-los.
botão direito recortar, botão direito colar. Bom pessoal, tá aí, né, algumas dicas para vocês, os atalhos, né, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V e Ctrl Z para desfazer. E eu espero que essas dicas possam ajudar vocês na prova do Banrisul ou qualquer outro concurso, caso venha cair alguma questão referente à área de transferência do Windows. Nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço.